está recebendo agora para esse seminário o professor Fábio Klampt, né, que é meu colega de departamento, ali do Departamento de Bioquímica. Ele é pesquisador do CNPq, tem o seu grupo de pesquisa numa área um pouco diferente do que ele vai falar hoje. Bom, acho que o Fábio é bastante conhecido, tem atuado bastante agora nessa área de Covid, e eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a disponibilidade dele de estar aqui conosco, né, e dividindo, né, compartilhando o que ele conhece, o que ele tem aprendido nesses últimos tempos sobre esse assunto, e dizer novamente que é um prazer para nós todos estar recebendo o Fábio nessa oportunidade. Então, eu passo a palavra, Fábio, então pode começar o compartilhamento da tela. Antes, só queria relembrar para todo mundo deixar os seus microfones desligados e as câmeras também, e ao final do seminário a gente vai ter tempo para, né, algumas perguntas, e aí, se vocês quiserem fazer a pergunta pessoalmente, vocês podem abrir os microfones, e também em breve a gente vai colocar ali no chat o link para o registro das presenças. Então, Fábio, tudo contigo agora. Então tá, muito obrigado, Maria Luísa, pela oportunidade, né? Eu fiquei muito feliz pelo convite e principalmente olhando assim essa audiência aqui extremamente qualificada, né? De colegas tão queridos assim. Então eu vou falar, como o próprio título da palestra vou seguir falando sobre o plasma convalescente e o uso do plasma convalescente, né? Tanto o que se tem hoje em relação à eficácia e a segurança desse método, né? Ainda experimental, né? Eu quero chamar a atenção que ainda é uma opção terapêutica para mitigar os danos da Covid-19, mas ainda tem caráter terapêutico. Vocês me ouvem bem? Tá tudo tranquilo? Também tá bem compartilhado a tela? Tá tudo certo, Fábio. Pode continuar, desculpa. Tá certo. Eu gosto muito dessa imagem, assim, eu tenho divulgado ela bastante, porque ela bota em escala, na verdade. Tem várias. A gente poderia ficar, acho que, umas 3 horas só falando dessa imagem aqui de uma célula, né, humana infectada pelo SARS-CoV-2, né, e claramente ela está em processo de apoptose. A gente consegue ver essas bolsas que estão sendo liberadas, assim, que é os corpos apoptóticos. A gente consegue ver a questão de escala, né, do vírus, que são essas bolotinhas aqui vermelhas, que foram coloridas artificialmente. E isso, no início da pandemia, isso me interessou bastante, porque eu tenho trabalhado há 20 anos, né, com mecanismos de morte celular, de ativação de apoptose. Então, claramente, essa célula foi infectada, ela está liberando uma quantidade tremenda, né, centenas de vírus, e em resposta a essa infecção, ela também ativou o processo de morte celular programada. E tudo isso está associado com a fisiopatologia da doença. Eu não gostaria de entrar muito a fundo assim, dos mecanismos de infecção, de defesa imunológica, que hoje em dia já são bem conhecidos, já foram explorados amplamente, né, pelos colegas e pela literatura. É impressionante a quantidade de literatura que nós temos científica disponível, né, em relação a esse novo vírus, essa nova doença. Acho que a estimativa é de mais de 20 mil artigos, assim, então é impossível a gente conseguir atualmente já estar realmente a par de toda a literatura. Então eu trago esse artigo, se alguém tiver interesse, que é bem interessante, é de 19 de junho, da Frontiers in Pharmacology, mas principalmente chamar a atenção aqui dos mecanismos básicos. Aqui a gente tem o vírus, né, um vírus envelopado, o SARS-CoV-2, infectando a célula, essa infecção mediada pelo AC2, né, esse receptor, internalizando. Dentro da célula, então, ele sai do envelope, né, libera seu material genético no interior, no citosol da célula infectada. Esse material é um RNA de fita simples positivo, ou seja, ele já pode ser prontamente traduzido numa sequência polipeptídica, certo? Todos
as proteínas virais, elas são produzidas como uma proteína única que depois é clivada, e aí cada uma dessas proteínas vão fazer a sua ação para replicar o genoma viral, impactar e liberar, então, esse vírus. O interessante aqui, mais à direita dessa imagem, é justamente como é que o nosso organismo responde a esse processo infeccioso. Então, essas células infectadas, ou o próprio vírus, chegando numa célula dendrítica ou uma célula apresentadora de antígeno, ela pega esse vírus, então quebra ele também em pequenas partes e começa a apresentar esses peptídeos, né, na sua superfície para realmente ativar a nossa resposta imunológica, que inicialmente aqui está bem demonstrado, que é a ativação de linfócitos T. Esses linfócitos T, uma vez ativados, se tornam linfócitos citotóxicos e vão agudamente, né, eliminar aquelas células que estão infectadas e estão apresentando esses mesmos antígenos, esses mesmos peptídeos, e em paralelo tem a nossa resposta, né, dependente de anticorpos, né, linfócitos B, que são ativados em plasmócitos, que vão produzir, então, grande quantidade de anticorpos, né, que vão se ligar a esses agentes imunizantes, né, que a gente está amplamente estudando e debatendo o papel dos kits rápidos, etc., para imunização, uma avaliação de imunização da população. Então, muito se explora, assim, a imunidade baseada na produção desses anticorpos. A gente sabe que a imunidade e a resposta imune é muito mais complexa, e principalmente para o SARS-CoV-2, a gente está vendo que os linfócitos T estão tendo um papel muito importante nessa imunidade. E esses anticorpos, então, voltando para os linfócitos B, que vão se ligar na superfície do vírus, vão impedir que esse vírus, então, infecte novas células, né, vão neutralizar eles, vão inativar o vírus, e ainda vão facilitar, vão ativar toda a nossa resposta imunológica, facilita o reconhecimento desse agente infeccioso e melhora, então, a nossa resposta. E esse tratamento, essa opção terapêutica se baseia muito na transmissão da transfusão passiva desses anticorpos de um paciente que já passou pela doença, né, está considerado imunizado, então, pela coleta, então, do plasma, se transmite, então, essa imunidade passivamente para um paciente via transfusão de plasma que se encontra numa situação clínica bem complicada. Falar um pouquinho de terapêutica, né, o que a gente tem da terapia farmacológica do SARS-CoV-2. Eu trago 2 trabalhos aqui, um JAMA, que começou, se não me engano, esse aqui é lá de maio, que fez uma ampla revisão da literatura dos trials clínicos ou das opções farmacológicas, né, que estavam sendo testadas, e aqui mesma coisa que eu expliquei no slide anterior, né, a biologia do vírus, como é que se dá o processo infeccioso, aonde age esses grupos de fármacos que estão sendo estudados. Aqui tem por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina, né, agindo nesse processo não tão específicos de endocitose para entrada do vírus nas células. A gente tem aqui mais abaixo, por exemplo, o remdesivir, que a gente viu que tem um impacto no tempo de UTI desses pacientes, né, foi o melhor resultado que a gente tinha até então de fármacos, que ele é um inibidor específico, então, da polimerase viral. Chama atenção também aqui no extracelular, né, esses inibidores de receptor de interleucina 6 ou IL-6, que a gente sabe que a tempestade de citocinas tem um papel fundamental no agravamento da doença, né? Então, grande parte da falência de múltiplos órgãos está muito mais associado a essa tempestade de citocina, esse descompasso na nossa resposta imune do que na presença do vírus propriamente dita. E voltando aqui um pouquinho daquele processo da cadeia de polipeptídeos, né, que sofre proteólise e aí libera as proteínas ativas, esse aqui também é um alvo muito interessante de estudo farmacológico, inclusive foi capa da Science aqui de 19 de junho, dessa busca, então, de um coquetel ou alguns inibidores de protease para realmente impedir a expressão, a tradução
cadeia desse RNA viral e aí bloquear realmente o processo infeccioso. Hoje, né, até assim, recentemente, acho que foi ontem que eu vi, que o que a gente eficácia contra o Covid. A gente tem a dexametasona, que é um hormônio, né, que tem eficácia justamente na fase final da doença, digamos assim, naquele paciente que está em estado gravíssimo, em risco de óbito. A dexametasona, que é um modulador da nossa resposta imunológica, ela realmente demonstra que em 1/8 dos casos tem uma resposta satisfatória e consegue diminuir a taxa de óbito, mas é 1/8. E como eu estava falando anteriormente, acho que ontem eu vi que parece que dos braços que a OMS tinha bancado no início da pandemia, naquele grande estudo, o Trial Clinical Solidarity, parece que a interleucina 1 beta interferon beta está tendo também uma resposta positiva no início da doença. Então a gente está tendo agora, né, depois de 5, 6 meses, né, de 7 meses de pandemia, a gente está começando a ter algumas respostas farmacológicas, mas todas elas, claro que não, a gente não está ainda falando de cura da doença, mas parece que para cada fase da doença a gente está conseguindo ter alguma opção terapêutica, né, para mitigar o dano da Covid-19. Mas o que eu vou falar para vocês não é farmacologia, né? É um método, né? O uso do plasma convalescente no tratamento de pacientes com Covid. Eu atualizei essa palestra, essa conversa, focando na segurança, principalmente, do método, e também na eficácia, baseado no que nós temos de literatura disponível hoje. Então, o plasma convalescente, como eu falei, é a transfusão, é a passagem passiva de uma imunidade de algum paciente que já passou pela doença, já teve Covid-19, no caso específico, já teve uma resposta imunológica à Covid-19, já conseguiu diminuir a titulação viral a ponto de tu não conseguir mais detectar, amplificar genoma viral, tu fica negativo para os testes moleculares, e tu tem uma resposta imunológica majoritariamente, ou pelo menos focado nessa terapêutica, na produção de anticorpos neutralizadores ou anticorpos específicos para o SARS-CoV-2. Esse método é um método assim amplamente conhecido, né, pela humanidade, assim, há mais de 100 anos, é bem mais do que 100 anos, mas ficou mais conhecido na gripe espanhola e já foi utilizado na SARS, na MERS, inclusive no último surto de ebola de 2014, a OMS fez um guideline passo a passo de como é que se faz o uso, as diretrizes de uso, e eles chamaram muita atenção que nesse guideline que está disponível, é só entrar na OMS, no site, aqui onde é que está escrito ebola, vocês coloquem o nome do vírus ou do agente infeccioso da epidemia que está ocorrendo. Então, embora para Covid-19, no início da pandemia, nós não tínhamos literatura ampla disponível, já existe literatura médica muito volumosa em relação a esse método que ainda tem esse caráter experimental. Mas eu chamo a atenção que vários colegas, assim, inclusive aqui na Nature Biotechnology, lá em maio, imagina, 7 de maio, o consórcio americano liderado pela Johns Hopkins já estava chamando a atenção que o plasma convalescente, ou o uso do plasma convalescente, estava se colocando como a terapia de primeira escolha para mitigar a SARS-CoV-2. Então, assim, como eu falei, a gente vai conversar hoje o que a gente tem de literatura em relação a isso e o que tem, principalmente, como qualquer regime terapêutico experimental, tem que estar baseado em duas premissas. Uma é a segurança do método e a outra é a eficácia. E são esses dois fatores que eu vou explorar aqui com vocês nessa conversa aqui. Então, basicamente, o que é, né, o plasma convalescente ou essa imunização passiva, como a gente está conversando desde o início? Trago esse trabalho aqui, que é um viewpoint do Arturo Casavedal, né, esse professor da Johns Hopkins, que ele é um dos líderes desse consórcio americano que lá no meio de fevereiro
começou a organizar mais do que 40 hospitais nos Estados Unidos, e hoje também tem o envolvimento de mais de 600 bancos de sangue para transformar essa opção terapêutica ainda experimental numa realidade e, principalmente, como a gente vai ver nos próximos slides, conseguir escalonar num nível de tipo 10 mil, 20 mil pacientes que já foi administrado o plasma, já estão utilizando essa terapêutica. Então, no início da pandemia, muitos colegas duvidavam da capacidade de um sistema de saúde de conseguir escalonar isso para que dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares de pacientes pudessem se beneficiar, e hoje isso já é uma realidade lá nos Estados Unidos. Então, eles, nesse viewpoint aqui, publicado lá na Journal Clinical Investigation, no meio de março, ele mostra justamente que o paciente com COVID, que é esse bonequinho vermelho, quando ele se cura, digamos assim, quando ele se imuniza, ele passa pelo período infeccioso, ele virou um bonequinho verde, né? E ele carrega, então, conforme até hoje a gente já sabe, conforme a gravidade do processo infeccioso, da expressão clínica da doença, né, dos sintomas dele, ele pode ter um maior ou menor nível desses agentes imunizantes, os níveis de anticorpos, né, titulação desses anticorpos circulantes, e ele aqui em verde, ele passa a ser, então, um doador desses anticorpos. Então, por uma coleta de plasma, a gente vai falar especificamente no próximo slide, por aférese, a gente separa, na verdade, os componentes, né, as células do sangue, retém a parte líquida do sangue, que é o plasma, devolve essas células, as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas, devolve para o doador, e esse plasma, então, fica retido numa bolsa que pode ser utilizado como unidades terapêuticas para o tratamento, tanto terapêutico de pacientes com COVID, né? O início da terapia se focava muito em pacientes em estado gravíssimo, em estado de risco de óbito, mas também lá em março, o consórcio, né, liderado pelo Casado Deval, já sugeria o uso até de preventivo, né, profiláxico do plasma em menores volumes, né, a premissa é que os agentes de saúde, tanto os infectologistas, os pneumologistas, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e a equipe de limpeza também, que é muito importante, como eles estão expostos, né, diariamente a uma fonte viral bem relevante, volumes baixos, eles até levantam aqui 50 ml, né, desse plasma, poderia ter um papel preventivo para justamente inativar, impedir os processos iniciais da infecção viral, que é de se esperar que, na verdade, a titulação viral no início da infecção sejam muito baixas. Então, isso foi, então, utilizado para propagar essa ideia e quase como um merchan, assim, uma propaganda do consórcio que está sendo estabelecido lá nos Estados Unidos. Eu trago para vocês também esse trabalho aqui que saiu na JAMA, de 12 de junho, que mostra o passo a passo de como é que se dá tanto a coleta, certo? Aqui à direita do plasma por aférese, aqui é o equipamento que retira o sangue, separa essas partes, devolve, então, o sangue para o paciente, retém essa bolsa, onde é que estão concentrados, então, estão presentes os anticorpos, e essa bolsa de plasma, então, que é utilizada para a transfusão do paciente que está em UTI, está em estado grave ou gravíssimo. E aí, então, esses anticorpos, esses agentes imunizantes, vão no paciente, vão inativar o vírus, vão impedir que ele infecte outras células, vão auxiliar o sistema imune do paciente a reconhecer esse agente viral, e isso dá uma chance para o paciente, então, responder melhora, né, essa infecção. E aqui tem uma foto minha, né, que eu, como muitos de vocês sabem, eu fui infectado, né, pelo SARS-CoV-2 lá no início da pandemia, na primeira onda, eu acredito que no Brasil, eu comecei com sintomas em 13 de março, eu agravei, fiquei 11 dias com febre de 38,6, tive complicação respiratória, fui internado no Moinhos, fiquei 6 dias internado com pneumonia nos dois pulmões, com saturação de 90, tinha proteína C reativa de 100, então eu estava com um quadro bem característico, assim, de progressão da parte
respiratória da doença, mas eu respondi muito bem na época ao azitromicina, que me fizeram o tratamento de suporte. Eu fiquei 6 dias internado, no 6º dia eu recebi alta, que foi justamente no dia que eu tive a confirmação lá do 2. Desde então eu saí isso foi, quando eu saí da UTI foi dia 29 de março, e aí aconteceu uma coisa curiosa. Eu estou explanando isso para mostrar para você qual o meu envolvimento, então, com essa terapêutica. Assim. Então, dia 29 de março, eu saí recebi alta do hospitalar e fui cumprir a minha quarentena de 14 dias, no isolamento absoluto, longe da minha família, do meu filho, porque claramente eu ainda estava produzindo vírus, eu estava infectando as pessoas, potencialmente infectando as pessoas. Nesse período, eu fiz muita divulgação, né, desse quadro nas redes sociais, porque, imagina, a gente está falando lá no início de março. Eu achava que era fundamental colocar um rosto conhecido nos números que o Ministério da Saúde, enfim, que a mídia estava divulgando. E, além disso, com essa divulgação, para fazer aquela campanha, fique em casa, use a higiene, use máscara, etc., um colega meu do FDA, que durante a minha formação acadêmica, eu fiz 2 anos de treinamento de pós-doutorado no FDA e continuo, né, colaborando com eles, né, interagindo, mandei alunos meus recentemente para lá. Ele só comentou, né, na minha rede social, dizendo, que bom que tu te recuperaste e considere agora se tornar um doador de plasma, e colocou um link do FDA, de um guideline, na verdade, uma diretriz de uso, de autorização de uso do plasma convalescente nos Estados Unidos. Essa autorização saiu no dia 24 de março. A partir dali é que eu comecei a buscar, então, essa literatura, me inteirar sobre esse tema. Então, eu agrupei toda a literatura que tinha disponível, todos os guidelines do FDA, da OMS, dos grupos da Sociedade Americana de Transfusão, e com isso eu agrupei esse material e comecei a divulgar, porque eu prontamente reconheci que seria uma opção terapêutica importante para mitigar, né, os danos da Covid-19 na população, principalmente enquanto que nós não tínhamos nenhum fármaco e nenhuma vacina disponível, né, em larga escala para a população. Então, a gente está falando lá no final de março, né? Eu trago aqui para vocês, para a gente entender um pouco dessas janelas de tempo, esses timelines em relação à doença. Esse trabalho ele é muito, muito interessante, né? A imunologia do Covid-19 é o estado da ciência, né? Como uma piada, assim, uma ironia em relação ao estado da arte do que se sabe dos aspectos imunológicos frente à Covid-19. Eu recomendo muito a leitura desse trabalho, porque ele tem assim, esquemas fantásticos, tem muita informação, e ele traz essa figura aqui que eu acho fundamental para a gente entender as dinâmicas, né, da produção das respostas imunológicas e da titulação do vírus frente à infecção. Então ele mostra aqui, 5 dias após a exposição, é de se esperar que você esteja com o pico máximo do genoma viral, do RNA viral na tua circulação. A gente sabe hoje que tanto os pré-sintomáticos, e principalmente até os pré-sintomáticos, são aqueles pacientes que mais propagam, mais infectam, mais contaminam o vírus, porque justamente nessa dinâmica a gente pode ver que está no ápice da titulação do vírus circulante no organismo. A partir disso, né, até do surgimento dos sintomas, a gente consegue ver que 21 dias depois, a gente tem uma queda brusca, assim. Isso no mundo ideal, quando o paciente realmente responde, o seu sistema imune responde à infecção, produz, né, a resposta imunológica dos linfócitos T, linfócitos B, e a gente consegue ver essa resposta imunológica pela curva de tempo, a dinâmica de surgimento, tanto dos IgMs, que são aqueles anticorpos iniciais, aqueles primeiros na resposta imunológica. Vocês podem ver que tem um pico em torno de 10, 15 dias da infecção. Normalmente isso tende a baixar. E, paralelo a isso, mas mais consistentemente com o passar do tempo,
os chamados IgGs. Aqui não está mostrando, por exemplo, os IgAs, que são as imunoglobulinas de mucosas, né? Tanto da boca, trato respiratório, do trato digestório, etc. Que, por sinal, eu fiz teste junto à UFSPA, então até hoje está lá no teto, assim, os meus níveis de IgA, que eu conversei com meus colegas imunologistas do FDA, eles sugerem que ou fiz múltiplas infecções, ou também tive uma infecção bem significante no meu trato digestório, para eu ter uma resposta de IgA tão intensa. E, bom, essa caixa aqui cinza é o que a gente está estudando ainda, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser os níveis dessa imunização, os níveis dessas imunoglobulinas no passar do tempo pós-infecção, né? Pós sintomas e etc. Mas, mais ou menos, assim, essa imagem aqui nos dá umas ideias de curva de tempo. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer diagnóstico via teste molecular, a gente está falando justamente na fase infecciosa, onde é que a gente consegue ainda amplificar o vírus ativo. Então, olha aqui, ó, por esse quadro, em torno de 21 dias do surgimento dos sintomas, a gente tende a positivar ainda no teste molecular. Quando a gente está fazendo, usando os testes rápidos, ou os kits rápidos, que são dependentes da presença das imunoglobulinas, a gente está falando de 21, 28 dias pós-início dos sintomas. Então, isso é muito importante quando a gente estiver utilizando racionalmente esse tipo de informação. Hoje, para tu te tornares um doador de plasma convalescente, tu tens que ter o diagnóstico de infecção por SARS-CoV-2, ou seja, tu tem que ter o laudo molecular mostrando que tu foste infectado, e tu tem que esperar, a maioria dos bancos estão utilizando 28 dias pós sintomas, né, para justamente dentro dessa curva de tempo, vocês podem ver que 28 dias depois não é de se esperar que a gente tenha vírus mais ativo, e aí, idealmente, né, a titulação dos IgGs e IgM, das imunoglobulinas, para a gente conseguir antecipar o poder neutralizador, o quão poderoso é esse plasma no uso, né, convalescente dele. Bom, eu trago um pouquinho da legislação, das diretrizes que estão regulando o uso dessa terapêutica ainda experimental. Como eu falei, no dia 24 de março, o FDA publicou, né, os seus guidelines, as suas recomendações do uso do plasma, que era todo aquele consórcio americano, ele estava só aguardando, então, o posicionamento do FDA para iniciar o recrutamento dos doadores. Eu chamo muito a atenção que lá em 24 de março, o FDA autorizou aqui em tanto para clinical trials, né? Então, dentro de um guarda-chuva, de uma pesquisa médica, uma pesquisa clínica, junto com o corpo clínico, com hospitais, etc. A gente sabe da burocracia que envolve isso, né? Mas também aqui, principalmente, eu chamo a atenção do item 3, que é o uso para paciente único emergencial, o uso emergencial para paciente único. Ou seja, lá em 24 de março, o FDA autorizou que um infectologista, um intensivista, um pneumologista que quisesse usar esse tratamento para o seu paciente, ele poderia solicitar para o FDA. O FDA tinha 4 horas para responder a essa solicitação e indicar o banco de sangue, né, o hemocentro mais próximo, para viabilizar, então, essa bolsa. Então, isso foi fundamental para que os Estados Unidos, hoje, tenha os números já de pacientes que foram, usaram da transfusão desse plasma, usaram desse método, como a gente vai ver posteriormente. Bom, seguindo, então, 24 de março, o FDA se posicionou. No dia 3 de abril, a Anvisa fez uma nota técnica em relação aos aspectos regulatórios do uso do plasma e, posteriormente, essa nota técnica, onde a Anvisa disse que, basicamente, está autorizado para estudo clínico, certo? Então, clinical trial de uso de plasma convalescente no território nacional. Isso no dia 3 de abril. No dia 3 de abril já saiu informações do consórcio de São Paulo, do Sírio-Libanês, do Albert Einstein e do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que eles iniciaram, então, o recrutamento
de doadores. Então, novamente, a gente está falando lá de 3 de abril, que se iniciou essa realidade no território nacional. Aqui eu trago também para vocês as diretrizes que o Ministério da Saúde, no dia 6 de abril, publicou. Diretrizes que não consta o plasma convalescente, mas também não consta nenhuma sugestão de terapêutica farmacológica. Aqui, dentro das diretrizes, lá de 6 de abril, quando a gente ainda tinha ministro da Saúde, era o Mandetta, a recomendação era suporte, é azitromicina e ventilação mecânica, né, se necessário. Bom, desde então, assim, a gente, olhando na literatura, a gente vê uma vasta quantidade de informações, né? Nós já temos, inclusive, revisões sistemáticas sobre o tema. Eu trago para vocês uma das primeiras, que é do Rojas, e principalmente eu gosto muito dessa imagem que mostra que em A, o plasma convalescente ele é muito mais do que simplesmente a doação passiva, né? A transfusão passiva desses anticorpos. Junto do plasma vai também todas as proteínas, os fatores de coagulação, o fibrinogênio de coagulação e anticoagulação, vai albumina, vai proteína C, vai proteína C, S, vai citocinas anti-inflamatórias e muitos outros, né? A gente fala, a farmacopeia que está presente num plasma é riquíssima. E a ação quanto à eficácia, né, desse plasma, né, ele obviamente vai ter um efeito antiviral, que está aqui explorado em B, onde os anticorpos se ligam na superfície do vírus e inibem ele, como a gente já explorou, mas ele também é de se esperar de ter um papel aqui em C, que é muito interessante, que é um efeito imunomodulatório, tanto na imunidade adaptativa quanto na imunidade inata, e também para bloquear ou quelar, se é que é o termo correto, de citocinas pró-inflamatórias, o sistema complemento, etc. Então, é de se esperar que tenha também um auxílio, um imunomodulatório em todas essas cascatas associadas com a tempestade de citocinas. Bom, vamos então responder agora aquelas duas primeiras questões dessa conversa, dessa palestra, que é, primeiro, o uso do plasma convalescente no tratamento de pacientes com Covid é seguro? Hoje a gente já pode afirmar que sim, é extremamente seguro. Por quê? O consórcio americano já disponibilizou o primeiro trabalho demonstrando, aqui está publicado no Journal Clinical Investigation também, onde se avaliou a segurança em 5.000 pacientes americanos. Se vocês conseguirem olhar nesse mapa aqui, em amarelinho está justamente os locais de recrutamento desses pacientes, e basicamente é em todo o território americano. E aqui está mostrando assim, ó, todos os pacientes que foram recrutados para a transfusão do plasma convalescente e quantos foram realmente receber esse plasma e para fechar esse estudo. Eu não vou explorar muito esses 5.000 porque há 2 dias atrás, então, quando eu falo para vocês que 20.000 pacientes americanos já receberam plasma, eu já atualizo e digo assim, ó, pelo menos 20.000 pacientes receberam. Então, o que se viu nessa população de 20.000 pacientes que receberam a transfusão passiva, né, o plasma convalescente no território americano? O que se tem é que, quanto os efeitos adversos da transfusão, que é o TACO, os principais é o TACO, que é o Transfusion Associated Circulatory Overload, e o TRALI, que é Transfusion Related Acute Lung Injury, é menos de 1%. Se vocês olharem essa tabela, é 0,18 e 0,10, respectivamente. Então, os próprios autores, no somatório geral, eles falam que eles identificaram menos de 1% de efeitos adversos nessa população de 20.000 pacientes relacionados à transfusão do plasma convalescente. E isso na verdade está sendo comemorado, né, pela comunidade, porque isso já era de se esperar pelo processo de transfusão per se. O processo de transfusão
tem um efeito colateral, né, embutido no processo, que já estava descrito para ser menos de 1%, e foi confirmado para a COVID também. Ou seja, no paciente com COVID não existe nenhuma adição, nenhum sinergismo na toxicidade ou nos efeitos colaterais pelo método. Então, isso é uma grande notícia, isso é uma baita notícia, e a gente pode realmente afirmar que o método é seguro, certo? E eu chamo a atenção para vocês, que é muito interessante também desse trabalho, que se a gente for ver, olha aqui, eles estratificaram os pacientes que foram recrutados em abril, foram recrutados em maio e foram recrutados em junho. Se a gente for analisar os primeiros pacientes onde eles obtiveram os dados para 5 mil, eram pacientes que largamente era realmente em estado gravíssimo, em risco de vida, mais de 50% em ventilação mecânica, 79% estava em risco de vida, e a gente pode ver que no passar do tempo, agora em junho, por exemplo, só 20% desses pacientes estavam em ventilação mecânica. Ou seja, o consórcio americano já passou da fase de usar o plasma convalescente, uso compassivo, só naquele grupo de pacientes, naquele braço clínico, que justamente a gente já não tem mais nenhuma opção terapêutica e está usando como uso compassivo. Já está sendo antecipado, já está se utilizando mais precocemente no curso da doença. Isso vocês vão ver quanto a eficácia vai ter um impacto dramático. E eu já antecipo, embora esses dois estudos que eu mostrei para vocês, o desfecho era eficácia, eles já também, eficácia não, segurança, eles já trazem algumas sugestões e algumas informações em relação à eficácia do método. E a principal está nesse histograma aqui, que mostra a taxa de óbito, a mortalidade, 7 dias depois da administração, que no início do estudo, que era com aqueles pacientes gravíssimos, girava em torno de 15%. Hoje, vocês podem ver com a evolução na semana 1, semana 2, semana 3, etc., aqui no eixo X, os pacientes aqui que estão sendo mais recentemente, estão recebendo mais precocemente o plasma convalescente, a taxa de mortalidade está girando em torno de 5%. Então, isso é fantástico, que eles, obviamente, se a premissa do método da eficácia do método é bloquear o vírus, isso tem que ser precocemente, porque a gente já sabe que depois do passar na evolução da doença, não adianta mais eliminar o vírus, porque não é mais o vírus que está matando o paciente, não é mais o vírus que está causando a tempestade de citocinas, que é associada com a falência de múltiplos órgãos, e sim uma resposta imune descompensada. Então não é à toa, a prova de conceito disso é que a dexametasona, funciona nesses pacientes em estado gravíssimo, e só nesses pacientes em estado gravíssimo. Eu chamo muito a atenção disso. E também é importante, mesmo assim, a gente pode ver no início do estudo 15% de óbito, que é extremamente alto ainda. Se a gente for pegar os dados americanos, principalmente de Nova York, os pacientes em UTI em Nova York, a taxa de mortalidade estava girando em torno de 58%. Então, isso é um impacto dramático no desfecho mais rígido que tem em qualquer estudo clínico, que é a taxa de óbito. Então, isso me deixa, assim, realmente um entusiasta da terapêutica e confirma, assim, todo esse esforço que lá desde o final de março a gente tem feito para difusão, divulgação e implementação a nível nacional dessa terapêutica. Bom, vamos passar para o segundo braço, então, que seria a eficácia. Eu estou falando demais, né? Então, eu vou tentar agora brevemente explorar isso com vocês. É eficaz? Qual é a taxa de eficácia desse tratamento para os pacientes com Covid-19? Bom, hoje a gente já tem muitos estudos, a gente já tem em torno de 12, pelo menos, pelo meu conhecimento, de estudos clínicos que demonstraram eficácia do método. Esses iniciais aqui que eu trago para vocês são os estudos com 5 pacientes, com 10 pacientes, sem grupo controle, sem randomizar os pacientes, etc. São estudos, digamos assim, anedóticos, onde basicamente a gente consegue
trazer como uma prova de conceito da eficácia do método, mas eu não vou ir muito mais além do que isso, mas a gente pode ver que tem aqui 2 JAMAs, tem um PNAS, tem um CHEST, tem um American Journal of Pathology, Journal of Infectious Disease, então publicações assim relevantes do meio clínico. Os mais aqui era com uma população asiática, ou seja, pacientes chineses e pacientes coreanos, mas os mais recentemente já estão explorando pacientes do consórcio americano. Eu vou focar principalmente nos trabalhos que saíram mais recentemente. Esse aqui é um trabalho italiano, do consórcio italiano, então, assim, o plasma convalescente está sendo usado na Itália, na Espanha, na Alemanha, no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, a gente pode ver que esse trabalho aqui, com uma população de italianos, o N ainda é reduzido, 46%, eles tiveram uma redução na mortalidade de 80%, utilizando o plasma, e tem vários parâmetros clínicos interessantes, por exemplo, a saturação de oxigênio, 10 dias depois, vocês podem ver que foi de 94 a 97, os infiltrados, né, pulmonares baixaram de 84% para 61%, etc. Vários parâmetros clínicos aqui, proteína C reativa, que foi de 117 miligramas por litro para 47. Então, significativamente, a gente mostra que tem um impacto positivo na resolução de vários parâmetros clínicos. Agora, esse trabalho aqui que está aceito na Blood, com N de 20 do grupo lá de Seattle, mostrou que a redução de mortalidade foi de 100%. Nenhum paciente foi a óbito. E esse outro também que está aceito na Blood também, com N de 138, a redução na taxa de mortalidade foi de 48%. E eu trago dois fatores aqui. Um é a taxa de titulação viral, que 14 dias depois do tratamento com plasma, mais de 80% desses pacientes já não são negativos para o vírus, estão demonstrando que realmente é muito eficiente na eliminação da carga viral e na resolução da inflamação, como o surrogate marker aqui, que é a proteína C reativa. A gente pode ver que tem uma redução nesses níveis, quase que 3 dias depois já resolve a inflamação pelos níveis de proteína C reativa. Mas eu chamo a atenção desses 2 trabalhos aqui, principalmente. Esse aqui do consórcio do Monte Sinai, com N de 39, esses aqui são pacientes americanos, demonstrou que em 39 pacientes houve uma redução na mortalidade desses pacientes em 40%. E a gente consegue ver bem claro nessa curva de sobrevida aqui, Kaplan-Meier, mostrando aqui o braço vermelho são os pacientes que receberam plasma e o braço preto aqui são os pacientes grupo controle, né? Mas eles já estratificaram nesse estudo, se a gente for ver esse forest plot aqui, nos pacientes que receberam plasma e não estavam entubados, vocês podem ver que houve uma melhora significativa, né? O deslocamento, né, para o lado esquerdo desse forest plot. Então, significativamente, houve uma melhora nos pacientes que não estavam entubados em relação aos pacientes entubados. Então, isso já está sugerindo que realmente, assim, quanto mais precoce o uso do plasma, melhor vai ser a eficácia nele em resolver alguns parâmetros clínicos, a carga viral e a inflamação. E isso ficou mais claro nesse trabalho do JAMA, que realmente é o primeiro, ou talvez o maior estudo clínico randomizado com o plasma, onde 104 pacientes foram recrutados, 52 foram utilizados com plasma convalescente. Eles encontraram uma melhora na clínica cumulativa, se analisado todos os pacientes, mas quando esses pacientes foram estratificados em severos e em risco de vida, assim, gravíssimos, aí sim se confirmou realmente que os pacientes em estado severo, eles são os que melhor se beneficiam dessa terapêutica. E, novamente, se a gente for voltar pelas premissas do qual seria o mecanismo de ação principal do plasma convalescente, que é a inativação viral, faz todo sentido que a gente desloque esses pacientes para tentar
o tratamento o mais cedo possível para mitigar o vírus, realmente bloquear a infecção viral para dar mais chance para o paciente que está em estado grave. Bom, eu, dentro dessa história toda, desde o começo eu via que os estudos eram animadores, mas eram anedóticos, como eu falei, havia muita pouca literatura e era tudo assim, 2 casos, 5 casos, 10 casos. Eu me associei com alguns colegas aqui do Clínicas e eu vi que o Diego está aí na audiência, assim, eu parabenizo ele pela grande ajuda que ele nos deu nessa meta-análise. Então, basicamente, a gente juntou todos os estudos que tinham disponível na época e fizemos, na verdade, assim, pareado o paciente antes e depois da terapêutica. Como cada um tinha um regime terapêutico, um volume, uma titulação, a gente fez pré e pós intervenção. Tanto que a gente pode ver que a heterogeneidade dessa meta-análise assim, é absurda, é extremamente alta, mas a gente conseguiu identificar que, nesse nosso estudo, que está ainda submetido, que num N de 75 pacientes, a gente conseguiu mostrar nesse forest plot aqui, vocês podem ver que essa linha vertical 1 aqui, com um N de 75 a gente consegue resolver a carga viral, né, significativamente o plasma convalescente como intervenção consegue reduzir a carga viral, consegue reduzir aqui nesse outro forest plot os níveis de proteína C reativa como um indicativo de resolução da inflamação e, mais importante também, aqui a gente fez aquela escala de 6 pontos da OMS para avaliar a severidade clínica ou a melhora clínica desses pacientes. Aqui a gente conseguiu um N significante de 149 pacientes, que o plasma convalescente significativamente causa uma melhora clínica desses pacientes. Então, isso na época, a gente fez para reforçar ou sugerir com a literatura que estava disponível o uso do plasma convalescente, porque ele parecia ser muito eficiente, certo? E estamos ainda em processo de publicação dessa meta-análise. Bom, agora eu trago assim, as palavras do próprio Arturo Casavedal, que ele deu uma palestra para o UNB no dia 2 de junho, e está disponível isso, eu chamo a atenção, quem quiser buscar, vai lá na rede, bota o UNB, Arturo Casavedal, vai encontrar essa palestra, ela é bem interessante, e perguntando para ele qual é a eficácia do plasma convalescente. Ele, em março, e olha que eu estou falando do líder do consórcio, né, o coordenador do consórcio americano, em março ele dizia assim, talvez, pode ser. Né? Em abril, maio, baseado nos estudos, nos dados, ele falou assim, possivelmente. Em junho, né, mais recentemente, ele já responde provavelmente. E ele terminou a palestra dele dizendo que eu espero ser capaz de responder definitivamente em um futuro próximo. E quando a gente fala em futuro próximo, a gente provavelmente está falando de julho ou agosto, certo? A coisa junto ao SARS-CoV-2 e a Covid-19 está sendo muito rápida. Eu fico imaginando, eu comecei a falar disso em março, 120 dias depois eu estou me sentindo quase um especialista no tema, mas basicamente pela imersão que a gente está, que a comunidade científica está, e pelo volume de dados clínicos, dados científicos relacionados a essa pandemia. Está sendo assim, um período, embora dramático, está sendo muito, muito positivo pelo que a gente está vendo, que é pela mobilização da comunidade científica. E, bom, como eu falei para vocês, eu me envolvi bastante nisso, principalmente na divulgação, e me tornei um doador também de plasma. Aqui saiu uma matéria na rede local, aqui na 0 Hora, de 11/4, eu falando, né, da importância da mobilização dos hospitais, dos bancos de sangue, para que a gente conseguisse recrutar, coletar, testar e armazenar para disponibilizar isso para o maior número de pacientes possíveis, já vislumbrando como o consórcio americano demonstrou que isso é possível escalonar. Nos Estados Unidos, hoje, pelo menos 20 mil pacientes já receberam o plasma convalescente.
E pela minha maior felicidade, por um acaso, eu acabei sendo o doador 1 do Rio Grande do Sul, e o paciente 1, que está aqui nessa outra matéria que saiu no dia 16/6, o primeiro paciente a receber o plasma convalescente no Rio Grande do Sul, ele saiu da UTI. Ele atualmente está no quarto ainda, mas ele estava, assim, ele foi um caso assim dramático e icônico assim do uso do plasma no Rio Grande do Sul, porque ele estava há 42 dias em UTI, sem ventilação mecânica. Ao receber o plasma no terceiro dia, ele já teve uma melhora clínica significativa, né, respiratória. Ele demorou 2 semanas para sair do coma induzido, mas quando ele acordou, ele já estava respirando ar atmosférico, já teve 2 PCRs negativos, tanto que ele prontamente, no dia 16, ele foi para o quarto. Então, assim, o senhor Tarcísio, né, o paciente 1, ele é um ícone do uso do plasma convalescente. Então, esse paciente conseguir sair do quarto com uma plaquinha dizendo eu venci a Covid, isso é fantástico, assim, fantástico, e eu me sinto muito recompensado por ter participado desse momento. Mas vocês podem ver que o quadro de um paciente em UTI com Covid é extremamente catabólico. Assim, esses pacientes chegam a ter perda muscular de 40%. Então, a melhora realmente ela é lenta, mas eu sei que o senhor Tarcísio, como eu falei, está respirando ar atmosférico, está fazendo fisioterapia, está já caminhando com o andador e já está comendo por si só, não está mais usando o sonda. Então, meus parabéns para o paciente, ele é um guerreiro, e eu estou só aguardando, porque me prometeram, quando ele saísse do quarto, a gente tomar champanhe lá de Garibaldi. Ele é um paciente de Garibaldi, eu vou para lá, para Caxias do Sul, e vai faltar champanhe espumante em Garibaldi, isso acontecer. Então, o grupo que iniciou isso, né, do Hospital Virve Ramos e o Hemocentro Regional lá de Caxias, eles já trataram, a última matéria, que é de 12/7, já realizaram 14 transfusões, né, 14 pacientes já receberam, 3 receberam alta, né, 2 receberam alta e 1 ainda está no quarto. Mas, assim, embora isso também podem ser considerados como anedóticos, né, relatos de casos, quando esses casos anedóticos começam a se somar, a gente começa realmente a identificar que, olha, tem alguma coisa nessa opção terapêutica, certo? E eu queria só terminar com essa informação que, como eu mostrei para vocês, que a Anvisa tinha regulado lá no dia 3 de abril o uso do plasma convalescente para estudos clínicos, saiu essa portaria aqui, esse ofício circular do Ministério da Saúde, no dia 12 de junho, autorizando o uso compassivo do plasma de doador convalescente de Covid-19. Ou seja, desde o dia 12 de junho, qualquer médico, qualquer intensivista, qualquer pneumologista pode solicitar para o hemocentro mais próximo uma bolsa de plasma para o tratamento compassivo desses pacientes. Então, nesse ofício circular, o Ministério da Saúde caracterizou o plasma convalescente como um hemocomponente. Sendo um hemocomponente, ele pode se tratar, ele pode ser produzido pelos sistemas, os serviços de hemoterapia. Então, cabe agora os hemocentros de disponibilizar isso para os médicos que queiram administrar. Eu sei que o Léo Secchini também, o doutor Léo Secchini está aqui, e ele espero que ele possa falar também, porque parabenizo muito o Hospital das Clínicas e o serviço de hemoterapia por disponibilizar essa opção terapêutica ainda experimental também para os gaúchos, certo? Bom, eu tenho se alguém tiver interesse, tem algumas matérias assim para leigos que queiram interagir sobre como é que funciona o método. O método é extremamente seguro, isso que eu quero também chamar a atenção. Eu já fiz 4 doações, certo? No total, foram uma bolsa de 800 ml, que foi para o Hospital das Clínicas, 2 de 600 e uma de 140. Então, na verdade, eu já doei em torno de 11 volumes terapêuticos. Então, em teoria, já 11 doses para o tratamento de pacientes já foram doados por mim. Mas, assim, a gauchada, eu acredito que o número hoje sejam mais de 12 mil gaúchos que estejam na situação de serem doadores. Então, eu convoco a comunidade, né, gaúcha
para que busquem os hemocentros. O Hospital das Clínicas está fazendo, o Moinhos de Vento está fazendo, o Virvi Ramos de Caxias está fazendo, para que eles se coloquem à disposição para o uso potencial desse plasma para o tratamento de mais gaúchos. Novamente, enquanto que nós não tivermos uma vacina ou um fármaco, o plasma convalescente é a terapia de primeira escolha. Porque, como eu mostrei para vocês, é extremamente seguro e está se demonstrando extremamente eficaz, principalmente se administrado precocemente nesses pacientes. E com isso eu termino a minha homenagem a todos os agentes de saúde, os profissionais da saúde que foram acometidos e vieram a falecer por essa doença, e fico disponível para discussão e para perguntas. Muito obrigado, Maria Luísa, e pela atenção de vocês. Muito obrigado, Fábio. Deixa eu ver se eu tiro aqui a... Tira ali. Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Léo Secchini. Dr. Léo, pode falar um pouquinho para a gente sobre o projeto aqui no Hospital de Clínicas. Muito obrigada pela presença e pode nos contar um pouco sobre o projeto. Muito obrigado, então, Maria Luísa, pelo convite, estar aqui falando um pouquinho. Queria parabenizar o Fábio, né, pela primorosa aí apresentação, acho que foi bem esclarecedor, muito didático também, e também por ter sido um dos nossos grandes motivadores, entusiastas, enfim, em efetivamente termos um projeto aqui no hospital, versando sobre plasma convalescente. Ele teve uma presença e uma interlocução comigo perene, sistemática, já desde o período de convalescência dele, né? E isso possibilitou certamente que a gente conseguisse ir adiante e cumprisse todos os critérios específicos de pesquisa para executar esse trabalho aqui no hospital. Então, nós estamos fazendo um ensaio clínico randomizado, intervenção contra controle, aqui no hospital. Fase de arrolamento de doadores já iniciou há mais de um mês, né? O professor Fábio é um dos doadores que foram qualificados para essa etapa. E desde a semana passada, né, desde quarta-feira, dia 15, nós começamos a rolar pacientes. E desde então, temos entrado em inclusão de pacientes dentro do estudo, e esperamos que ao longo, então, das próximas semanas, tenhamos a oportunidade de atingir aí mais e mais pacientes. Para quem tem intenção de talvez indicar para algum conhecido que tenha a condição de doar, assim como o professor Fábio, o plasma, nós estabelecemos um canal de contato que é através do e-mail, que é o doadordeplasma@hcpa.edu.br. Então, o doador ele se comunica através deste e-mail, vai fazer uma série de vai dar uma série de informações até chegar numa fase de qualificação com coleta de exames, e no momento então posterior ele tem a sua doação agendada, né? Nós estamos, como o professor Fábio frisou ali na palestra dele, nós estamos tentando atuar principalmente em uma fase precoce da doença, né? Então, em momentos ainda iniciais do paciente aqui dentro da instituição, e em cenários tanto de enfermaria, que aparentemente são os cenários onde talvez a gente tenha uma melhor chance de atuação, de um impacto realmente positivo e de grande magnitude, mas também estamos trabalhando com uma parte desse arrolamento no CTI com pacientes críticos, pacientes que estejam com um maior nível de gravidade. Tá? Nosso N total é de 160 pacientes arrolados nesse estudo. Não temos um tempo pré-definido de execução, então o estudo vai andar até que a gente consiga atingir esse número de pacientes, né? E a ideia, então, é que a gente possa, então, de alguma forma, realmente colaborar não só com os pacientes, mas também com a sociedade, no sentido de trazer essa informação, talvez agregar mais informação àquela que o professor Fábio já destacou ali, e que nos faz entender que realmente seja uma terapia eficaz, segura, sobretudo, né? E como ele mesmo pontuou, nós da hemoterapia temos uma larga experiência com reações transfusionais, e efetivamente não parece ter havido diferença alguma entre uma transfusão de plasma convalescente em termos de eventos adversos em relação a uma transfusão de plasma normal. Então, isso é importante pontuar. Realmente parece ser uma terapia bastante segura e que é muito promissora em termos de eficácia aí
no controle da doença. Eu fico aberto aí a questionamentos quaisquer que possam haver a respeito do estudo em si, e parabenizo de novo o professor Fábio e agradeço muito a ajuda dele em todo esse período. Obrigado, Dr. Léo. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Uma delas é do Dr. Afonso, que pergunta: todo plasma convalescente é igual ou pelas eventuais diferenças de plasma de diferentes doadores, há a possibilidade de resposta diferenciada dos pacientes? Fábio. Olha, pelo que a literatura traz, né, eu acho que talvez o Dr. Léo possa falar também, o que se associa muito é em relação à titulação dos anticorpos, né? Então, assim, os agentes imunizadores, a premissa da atividade desse plasma está relacionado à titulação. Então, a literatura traz, assim, uma titulação muito variada, assim, mas acima de 1 para 120 já seria uma titulação relevante, digamos assim. Então, tem alguns trabalhos que usam isso como plano de corte. Mas o Arturo, né, o colega lá da John Hopkins, falou que esses pacientes, muitas vezes, eles não recebem só de um doador, né? Eles recebem, às vezes, uma unidade terapêutica, 2 até 3, que podem vir de doadores distintos. Então, essa combinação também parece que tem um papel positivo na resposta clínica. Então, ele foi questionado no seminário dele que muitos dos bancos não estavam fazendo titulação nos Estados Unidos, mas ele justamente respondeu no sentido de como a diversidade, mais de 80% dos doadores americanos parecem ter uma titulação relevante desses anticorpos, o benefício terapêutico estava garantido pelas diferenças nas unidades terapêuticas que os pacientes estavam recebendo. Mas, basicamente, se espera que a resposta esteja muito associada à titulação dos IgG e IgM presentes. Professora Patrícia, não sei se você quer falar fazer algum comentário? Obrigada, Maria Luísa, obrigada, Fábio, pelo maravilhoso seminário, tá? Queria te agradecer toda a força que tu vem nos dando, incentivo, né? Muitas tentativas até que a gente conseguiu viabilizar o projeto aqui no Hospital de Clínicas, então a gente agradece muito a tua motivação e teu apoio, tua participação como doador e agora como apresentador desse lindo seminário. Quero também deixei registrado no chat um grande agradecimento ao Dr. Léo, porque colocar um projeto desses em pé, né, com todo o cuidado regulatório, quando a gente começou esse projeto não havia ainda, né, aquela determinação de uso compassivo, então o caminho realmente era aprovar um projeto de pesquisa na CONEP, e foi bastante trabalho, e depois para implantar o projeto, várias áreas do hospital também foram instrumentais para a gente conseguir rapidamente colocar o projeto em pé. Acho que seria bem interessante o Dr. Léo dar uma palavrinha sobre os doadores que nós já temos no hospital e sobre essa questão de que nem todos os plasmas são iguais. Como é que é isso aqui na nossa experiência, Dr. Léo? Obrigada aos dois. Obrigado, professora. Em relação, então, aos doadores que nós temos observado, muitos dos doadores nesse período inicial do trabalho são doadores de dentro da instituição, inclusive. Então, foram colaboradores do hospital que tiveram a doença, se recuperaram e uma vez estando aqui, havendo essa proximidade, eles se candidataram inicialmente. Temos tido, obviamente, pessoas também da comunidade, e chama a atenção que parte desses candidatos, né, mesmo com todas as questões documentais, em termos de laudo de PCR positivo, questão inclusive desses sintomas, chama a atenção que alguns destes doadores, eles efetivamente não têm anticorpos detectáveis, pelo menos pela metodologia que nós estamos utilizando. Isso é uma parte interessante, e boa parte das publicações que nós temos em plasma convalescente utiliza um ensaio de titulação de anticorpo neutralizante, que é um ensaio um pouco mais laborioso do ponto de vista técnico específico, né? E a parte disso, nós aqui regionalmente, sobretudo, nós não temos uma acessibilidade grande a esse tipo de ensaio.
Então, no mundo, até do ponto de vista bioquímico, se desenvolveu outros tipos de ensaio, do tipo ELISA, né, ou mesmo quimioluminescência, também, obviamente, para detecção de anticorpos, mas que não fazem menção, então, da questão de neutralização. Elas quantificam anticorpos baseado em algum epítopo específico, né, e fazem, então, a avaliação disso. No estudo do JAMA, que o professor Fábio colocou ali, que foi o ensaio clínico randomizado, se não me engano, ele reporta uma correlação entre ELISA e neutralizante em torno de 0,6 em termos de títulos, né? Coeficiente de correlação em termos de 0,6, que é um moderado, assim, né? E me parece que tem uma publicação que o professor Zavascki, da Infecto, chegou a me comentar, que também está em pré-print, que seria uma publicação colocando em termos de quimioluminescência, a gente teria um ponto de corte de em torno de um índice de a partir de 3,5, a partir da onde a gente teria, então, um nível de anticorpo neutralizante razoavelmente bom. Então, a gente está trabalhando com outros índices de sorológicos, vamos dizer assim, para determinar aqui, né, no nosso estudo, para determinar a presença e a quantidade de anticorpos no soro dos pacientes convalescentes. Contudo, a gente observou em cerca de 10%, tá, dessa pequena amostra que nós temos, cerca de 20, 25 doadores qualificados, de pacientes que, então, uma vez curados, não apresentavam anticorpos, pacientes esses que, inclusive, tinham, né, já um tempo ainda bastante estreito, cerca de 30, 60 dias, de resolução dos sintomas da doença, né. Então, é uma situação um pouco curiosa. Por um sentido, a gente entende que possam haver outras formas de defesa imunológica contra o vírus, talvez baseada em imunidade celular especificamente. Não sei se o professor Fábio pode comentar alguma coisa a respeito, mas que não dependem especificamente da resposta tumoral, né? Essa tem sido a nossa observação aqui e a teoria a respeito disso. Obrigado, doutor Léo. Bom, já estamos um pouquinho avançados da hora, mas se alguém mais quiser fazer pergunta, não sei se o professor Jonas tem alguma pergunta, que tinha comentado ali no chat. Oi, Luísa, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá, eu estou no celular que eu vou deixar sem imagem. Parabéns pela apresentação do Fábio. Eu acabei não pegando o início, comecei um pouquinho atrasado, vi depois da explicação do Léo. Só, assim, eu achei muito interessante como um relato de motivação, de experiência em relação a uma nova terapia. Eu só fiquei preocupado um pouco com as falas finais, assim, de colocar como sendo a primeira linha de tratamento, né, tendo essa questão relacionada a uso compassivo e tal. A gente está vivenciando uma série de questões relacionadas a medicamentos que têm bases não tão fortes quanto essa. Acho que a ideia aqui é uma ideia muito promissora e tem evidências, etc. Mas eu fico só preocupado com as terminologias que às vezes a gente utiliza, até na própria questão do ensaio clínico, né? Então, por exemplo, o Léo acaba de mostrar que vai começar um ensaio clínico que tem um grupo controle. Se a gente fala que já tem uma terapia definida, que ela deve ser usada como primeira linha, eu fico pensando se o grupo controle aceitaria receber um tratamento que não é essa primeira linha. Então, eu só fiquei um pouco... Eu entendo o entusiasmo grande do professor Fábio e eu parabenizo, né? Essa energia, ela tem que ser super bem canalizada, mas eu fico um pouco de receio em relação a uma defesa tão apaixonada de um determinado fármaco. Então, eu só fiquei... Ou medida, né? Então, eu só fiquei um pouco preocupado, assim, com as terminologias, num contexto que a gente tem que ser bem rigoroso em relação à medicina baseada em evidências, divulgar isso de forma... Acho que é extremamente importante divulgação científica sobre isso, mostrar que a universidade está fazendo, etc. Mas a gente tem que cuidar também a forma de fazer isso. Então, eu parabenizo, mas eu fiquei um pouquinho preocupado com a forma da fala. Assim, acho que, pensando bem do ponto de vista científico, gostei muito da fala do Léo, né, e fica muito claro na fala do Léo, né, o grande papel que o Fábio tem na motivação do estudo, na fala da professora Patrícia também. Mas eu só fiquei realmente assim, nesse momento de crise científica, de várias questões relacionadas à credibilidade, etc. Acho que uma defesa apaixonada, às vezes ela não soa tão científica assim. Então eu fiquei um pouco só preocupado em relação a isso. Se é que eu não concordo plenamente, Jonas, obrigado pela colocação, mas
lá no começo da apresentação, eu fiz questão de dizer que isso não são palavras minhas, na verdade, são palavras do consórcio americano, encabeçada pelo Dr. Arturo, lá do John Hopkins, que, na verdade, ele está debruçado em dados em cima já de mais de 20 mil pacientes. Mas eu sou biólogo, né? Então, assim, na verdade, eu agradeço muito, realmente eu tenho que ser trazido para o chão, mas desde o dia 1 eu sou, assim, um entusiasta tremendo dessa terapêutica. Eu acho que, assim, os dados, pelo menos de segurança, demonstram, assim, que esse entusiasmo tem certa base científica. E eu queria também aproveitar, né, a batalha do Dr. Léo e da Patrícia também, todos os colegas do Hospital de Clínicos, para realmente implementar isso e transformar isso numa verdade. O meu entusiasmo, assim, deixa eu até fazer um comentário aqui, Maria Luísa, aqui. Meu entusiasmo já chegou em Mato Grosso. Na verdade, tem o secretário de uma cidade do interior do Mato Grosso, secretário de Desenvolvimento Tecnológico, imagina, ele quer catalisar o uso do plasma convalescente lá no município dele. O município tem uma universidade, tem um hemocentro, e eu já passei o contato do Dr. Léo para ele. Então, assim, eu mais do que um entusiasta, assim, eu passei toda a minha literatura, passei todos os guidelines, passei o contato também da Cristina, que é a diretora lá do Hemocentro Regional de Caxias, e já, desculpa não ter te avisado, doutor, mas eu já passei para tentar transformar essa realidade também nessa opção terapêutica, de novo, experimental, lá para Mato Grosso. E como parece que existe, como em qualquer lugar, uma rixa política entre os Hemocentro Regional e a nave-mãe, né, que está em Cuiabá, parece que isso vai ter que ser implementado, então, em todo o estado. O que me deixa, na verdade, muito contente, e agora eu estou usando esse meu tempo de quarentena para tentar viabilizar, assim, costurar esses nós, assim. Mas, claro, como o próprio professor Jonas falou, eu sou um entusiasta, né? Eu sou biólogo, eu não tenho responsabilidade clínica, quer dizer, posso ser responsabilizado, mas, assim, chamar atenção, viabilizar com a literatura que tem, com a legislação que tem hoje e com os contatos, né? Eu passei também o colega lá, o Rodrigo Calado, que é o diretor científico do Hospital Universitário de Ribeirão Preto. Então, esses são os contatos que eu estou tentando viabilizar para implementação em larga escala em território nacional. Obrigado, Fábio. Eu vou só colocar uma última pergunta, porque a gente já está bastante adiantado na hora, mas que é da Mariana Boton, que gostaria de saber o que caracteriza uma unidade terapêutica, se estaria também relacionado à titulação. Olha, eu acho que talvez o professor Léo o doutor Léo possa responder melhor. O Hemocentro de Caxias está usando principalmente volume, né? São 200 ml, e lá não está sendo ponderado pela titulação, mais volume de administração. Então, uma unidade terapêutica é 200 ml de plasma coletado. Nos estudos em si. Doutor Léo, acho que falhou um pouquinho, se puder repetir, falhou para nós. Talvez o Léo possa retirar a câmera, Léo, está cortando um pouco a tua fala, Léo. Verdade. Então, o que nós observamos na base teórica, na revisão de literatura, foi realmente estudos que usaram em torno de 200 a 300 ml em termos de quantidade, né, trabalhando da mesma forma como o professor Fábio colocou, com volumes e não com titulações de anticorpos. E, se não me engano, no estudo do JAMA, o ensaio clínico randomizado, ele fez a mensuração através de volume por peso, e aí só que é um volume por peso, um range assim grande, entre 3 e 14 ml por quilo, se não me falha a memória, ou algo do gênero, né? Então, realmente, sim, acreditamos que uma unidade terapêutica seria essa, e no estudo do hospital, né, nosso ensaio clínico randomizado, ele prevê, então, são 2 infusões de 300 ml, é um volume bem generoso, se nós formos considerar, assim, o que nós temos em literatura. Então, são 600 ml, claro, não no mesmo dia, inclusive o paciente, se tiver algum problema maior,
na primeira infusão, ele acaba não recebendo alguma reação adversa de maior gravidade, ele acaba não recebendo o segundo dia de infusão, né? Mas então realmente é um volume bem generoso. Mas, enfim, voltando à pergunta inicial, então o volume que a gente tem visto em literatura gira em torno disso, 200, 300 ml, mais ou menos. Né? E é importante salientar ali, falando em relação à fala do professor Joana, sim, a gente entende que seja realmente experimental, né? E, por consequência, especificamente disso, é que nós desenvolvemos esse projeto aqui no hospital, de forma em formato de pesquisa, né, com um grupo de comparação, enfim, entendendo que ela seja experimental, embora entusiastas, obviamente, em relação aos efeitos favoráveis da terapia. Bom, eu queria agradecer o Fábio pelo seminário, gostaria também de agradecer ao Dr. Léo, também já gostaria de deixar aqui que no futuro a gente conta com um seminário do Dr. Léo Secchini para nos falar um pouco mais sobre né, o desenvolvimento do projeto, as aplicações, né, então ele já está convidado, né, para no futuro nos contar um pouco mais sobre quais foram os resultados, né, desse projeto. Gostaria também de anunciar que na próxima semana nós teremos o seminário da professora Melissa Markowski, que vai abordar aspectos de biossegurança, né, relacionados à Covid-19. Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês pela presença, pela audiência, e na próxima semana temos um novo seminário nesse mesmo horário. Obrigada, pessoal.